Já estamos de volta com o Manhã no Ar e chegou a hora da nossa entrevista do dia. E a gente continua recebendo representantes das principais instituições aqui do estado para fazer um balanço do ano que se encerra e saber o que eles projetam para 2018. O Ministério Público Federal apresentou este ano mais de 230 ações de improbidade administrativa. Entre elas, contra o ex-governador interino do estado, Davi Almeida. Recentemente, o prefeito de Manaus também entrou na mira do MPF por causa de bens não declarados na campanha política. E mesmo diante desse importante trabalho, a instituição está sendo sucateada pela falta de recursos. Quem vai dar mais detalhes sobre esse e outros assuntos para a gente é o procurador-chefe do Ministério Público Federal do Amazonas, Edmilson da Costa Barreiros. Seja muito bem-vindo, obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Bom dia para o senhor. Bem, bom dia a todos. Eu agradeço o convite. A gente poder falar um pouco do trabalho do ano do Ministério Público Federal. Nós falamos aí, né, a corrupção foi esteve na mira do Ministério Público Federal, 230 ações. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse trabalho. Verdade. Bem, durante o ano foram 238 ações de improbidade administrativa e ações penais envolvendo diversas autoridades. 143 apenas ações penais, que mais de 60% superando o ano anterior, e 95 ações civis de improbidade. São ações que envolvem crimes contra a administração pública, contra a lei de licitações, o decreto-lei 201 envolve prefeitos e vereadores, as ações meramente civis de improbidade administrativa e as ações de lavagem de dinheiro decorrente desses crimes. Nós vimos aí, então, né, o ex-governador interino, Davi Almeida, e o prefeito também, que recentemente esteve na mira do MPF por conta de contas e de bens, na verdade, não declarados. Essas duas ações são na esfera da justiça eleitoral, já não foram esferas da justiça federal comum. No caso de Davi Almeida, foi uma ação de investigação judicial eleitoral em que o MPF questionou demissões em alguns órgãos estaduais, especialmente a SUAB. E no caso do prefeito, foi a questão da declaração de bens para a campanha eleitoral. Qual a principal dificuldade enfrentada pelo Ministério Público Federal hoje para agir, né, para atuar nessas investigações, por exemplo? O Ministério Público Federal, ele, como várias instituições de controle na esfera federal, ele tem sofrido com os diversos contingenciamentos que o governo federal tem obrigado todos por passar durante o ano de 2016 e se seguiram pelo ano de 2017. Você trabalha, por exemplo, com várias instituições parceiras. Eu destaco, por exemplo, a Controladoria Geral da União, que sofreu muito com esse sucateamento, para a Polícia Federal, em que por um certo tempo o número de operações diminuiu, e os controles internos de cada ministério que poderiam ajudar envolvendo denúncias, atuando em parcerias de investigações, eles ficaram muito fragilizados. Então, esse tipo de política institucional, ele tem prejudicado a maioria dos órgãos de controle e com o MPF não é diferente. Bom, a gente falou ainda agora, né, sobre dificuldade, sobre a dificuldade de orçamento. Mesmo assim, foi inaugurada, né, uma sede própria em Tabatinga. Queria que o senhor falasse sobre essa inauguração e como isso deve funcionar ali no interior. Bom, o Amazonas tem apenas duas unidades no interior, que é Tabatinga e Tefé. A sede de Tabatinga ela é própria, mas ela estava em obras há vários anos. A reforma, por diversas contingências, não prosseguia, não ia para frente. Foi uma obra com emendas parlamentares que durou muito tempo. Ela conseguiu ser finalizada no ano de 2017 e, portanto, o atendimento no Alto Solimões ele vai deixar de ser feito na sede da Justiça Federal, que nos recebeu com muita parceria institucional durante vários anos, e volta para a sede própria do Ministério Público, que fica na Avenida da Amizade, 33, como é um ponto bem localizado e conhecido em Tabatinga, ele até facilita que o cidadão encontre e que faça a sua representação, a sua denúncia para o Ministério Público Federal. E que dá mais autonomia, né, o fato de ter uma sede própria, enfim. Facilita o dia a dia do trabalho. A questão, por exemplo, de o dia a dia, a melhoria no ambiente e a melhoria também na própria condição, no espaço, porque a sede hoje está com espaços de oitiva, salas de reuniões extras, salas mais
mais confortáveis para os procuradores e para os servidores e, principalmente, um setor bem mais adequado ao atendimento ao cidadão. Agora, falando um pouco da situação dos índios venezuelanos, essa é uma situação que o Ministério Público Federal acompanhou e acompanha, na verdade, inclusive estava acontecendo uma situação sobre a falta do pagamento dos aluguéis. Como é que está essa situação? Como anda? Bem, durante o ano, várias situações se colocaram nessa questão. É uma questão de direitos humanos e uma questão envolvendo também a questão de imigração internacional. O que aconteceu foi que, durante o ano, diversas reuniões o MPF fez e intermediou, seja para receberem as verbas federais para os abrigos, seja para regularizar o pagamento de aluguéis. Então, por exemplo, em julho, quando o governo federal oficializou R$ 720 mil à prefeitura, destinado a esse atendimento dos indígenas venezuelanos na capital, incluía despesas com abrigamento e aluguel de imóveis. Portanto, isso foi feito todo um trabalho para ser regularizado para o serviço continuar sendo prestado. Existe um projeto de lei do abuso de autoridade? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, como o Ministério Público Federal vê esse projeto e acompanha essa situação. No Ministério Público Federal, todo mundo entende que existe uma necessidade do Brasil ter uma nova lei de abuso de autoridade. A nossa lei é de 1965, ela é muito defasada, ela não atende os anseios da sociedade moderna atual que vivemos. Questionou-se muito porque o tipo de projeto que foi gestado no Senado é um projeto que trazia muita insegurança jurídica, tinha tipos penais muito abertos e que tinha verdadeiras excrescências, como aquele chamado crime de hermenêutica. Então, se um juiz tivesse o desprazer de ver sua sentença modificada no tribunal, ele estaria sujeito pela letra da lei a uma ação de responsabilização, e isso é um absurdo, porque são questões normais no dia a dia de qualquer sistema judiciário democrático. Mas a última movimentação que se conhece desse projeto é que ele está aguardando os debates nas comissões da Câmara, dos deputados, mas é importante salientar que existem melhoramentos bastante visíveis no projeto que saiu. O que não se pode deixar de perder de vista é que outros melhoramentos precisam ser feitos na Câmara. Precisam ser feitos para evitar que essas redações muito abertas, ao invés de reprimir os verdadeiros abusadores, passem a atemorizar quem trabalha com destemor e com independência, que não é esse o interesse social que essa lei deveria defender. O senhor acha que, de forma geral, o ano foi positivo para o Ministério Público Federal, apesar dessas dificuldades? De forma geral, o ano foi bastante positivo, seja pelos ganhos institucionais, seja pelo bom trabalho realizado em diversas áreas. Por exemplo, eu relembro na área ambiental, esse foi um ano em que o Ministério Público Federal conseguiu bater bastante na questão dos garimpos ilegais. Durante a primeira metade do ano, o garimpo do Juma, por exemplo, a região que fica entre Novo Aripuanã e Apuí. A questão do Jandiatuba, na fronteira com a Colômbia, na área da atuação da PRM de Tabatinga. E é uma atuação que ela precisa prosseguir devido aos grandes prejuízos ambientais e sociais decorrentes quando o garimpo é feito de modo ilegal. Bom, vamos falar um pouquinho de 2018, então, o ano que se aproxima. Quais serão as prioridades? Nós vimos que o Ministério Público Federal atuou fortemente com relação à corrupção. Essa também será uma prioridade para o próximo ano, visto que há uma retomada, um ano eleitoral, uma retomada econômica, tudo interligado? Sim, é verdade. O Brasil tem uma peculiaridade que de 2 em 2 anos ele tem eleições. Ano que vem as eleições serão gerais, portanto serão eleições em que elas vão tramitar durante o segundo semestre, prioritariamente, mas também elas tramitarão diretamente no Tribunal Regional Eleitoral. Então, uma instância a menos, é um trabalho mais diretamente realizado pelo MPF, na atuação da Procuradoria Regional Eleitoral. E, numa forma geral, é possível dizer que das prioridades do MPF existem prioridades nacionais e regionais. A corrupção ela sempre é pauta prioritária do Ministério Público Federal e os nossos órgãos de coordenação eles definem atuações prioritárias. E, para além da questão ambiental, que é uma vocação natural da atuação no Amazonas, existem crimes que envolvem
os direitos humanos, como o trabalho escravo, o tráfico de pessoas, a pedofilia digital, são atuações que elas são nacionalmente prioritárias para o MPF. E aqui no Amazonas, como nós temos ações de cidadania e ações muito particulares nossas, como por exemplo a retomada, que iniciamos agora no final do ano, das visitas do MPF da comunidade, que leva esse atendimento ao interior do estado, a gente tem então uma extensa pauta de trabalhos. E temos também muitos planos para que esses trabalhos já em andamento eles prossigam, gerando vários frutos aí, sempre em prol da sociedade do Amazonas. Tá certo, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui do senhor. O espaço está aberto, quando quiser voltar no ano que vem para a gente falar de mais trabalhos aí. E eu conversei com Edmilson da Costa Barreiros, procurador-chefe do Ministério Público Federal. Muito obrigada pela participação e bom dia para o senhor. Bom dia, agradeço o convite, bom dia a todos. São 7h19. Atenção, você que está ligando a televisão neste momento, nós preparamos um resumo do que foi destaque até agora no Manhã no Ar. Durante a chuva de domingo, um buraco de aproximadamente 4 metros surge na rua Pará, no Vieira Alves. Obras emergenciais tentam solucionar o problema. Além dos transtornos no trânsito, que teve que ser desviado porque a via foi totalmente interditada, moradores da área ficaram sem o abastecimento de água. 8 toneladas de drogas apreendidas no período de agosto e dezembro deste ano foram incineradas. E, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, outras 5 toneladas de entorpecentes apreendidos nesse período ainda vão ser destruídos. Mulher presa por tráfico de drogas é apontada pela polícia como tesoureira de uma facção criminosa que atua aqui no estado. Durante a conversa interceptada, Franciane Salazar da Silva negocia a venda de uma submetralhadora. Zona Centro-Sul de Manaus ganha reforço no policiamento. A região é a terceira a ser atendida pelo modelo de policiamento comunitário. E, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, até fevereiro, toda a cidade deve ganhar policiamento ostensivo. No fim do ano, a gente sempre fala sobre aquelas vagas temporárias criadas pelo comércio, né? Mas o Natal também é uma época excelente para conseguir um dinheirinho extra. E no quadro A Vaga é Sua de hoje, vamos conhecer 3 pessoas que viram uma oportunidade no período natalino para aumentar o orçamento no fim do ano. Mais um dia de trabalho árduo. O técnico em construção naval, Pedro Martim, não quer saber de férias em dezembro. Essa época trabalha muito porque a gente é bem requisitado, né? A gente tem que estar preparado para isso. Tem que lutar, tem que ir à luta, né? Não tem jeito, né? Fim de ano é uma época boa para quem quer fazer uma rena, quer dizer, uma renda extra. Bastam disposição e criatividade. A artesã Cristiane Mota aproveita o que os clientes têm em casa para produzir enfeites personalizados. Nas visitas, ela faz questão de ir, digamos, a caráter. Foi uma forma que eu encontrei divertida, né? E diferenciada também de um atendimento. Então, eu tenho tido muitos resultados graças a isso. Primeira coisa que eu faço, eu falo para a cliente, não compre nada. Eu quero que você pegue tudo que está na tua casa, inclusive aquilo que você acha que não presta mais. Deixe lá que eu vou dar uma função para ela. A agenda está lotada para este Natal e com o dinheiro extra ela vai avançar na reforma da casa. Em dezembro, a casa da Daniele vira uma fantástica fábrica de chocolate. Ela sempre gostou de incrementar panetones comprados no supermercado e enxergou nisso um negócio. A Cake Designer criou uma linha de panetones trufados com um recheio personalizado pelos clientes. A meta é vender 100 desses e garantir um início de ano mais tranquilo. A minha renda extra vai ser para ajudar na escola, né, da minha filha, né, para comprar material didático. E esse ano aqui em casa tem um formando, então também a gente está juntando todo esse ganho para a gente investir nisso. Lembra do Pedro, o técnico em construção naval que a gente mostrou no início da reportagem? Já deu para sacar qual o trabalho extra que ele faz em dezembro, né? Tá aí alguém que, literalmente, passa a noite de Natal trabalhando. Quando as coisas não iam tão bem na firma, ele deixou a barba crescer.
e se descobriu um bom velhinho profissional. Viaja ao Brasil inteiro fazendo a alegria das crianças. Um prazer enorme. Então, dia 23 eu entrego todos os presentes, dia 24 entrego todos os presentes, dia 25 tem que estar em casa para agradar os netos, filhos e sobrinhos. E no Minuto Tecnologia de hoje vamos dar uma dica especial para você começar o ano com tudo novo. É o Troca Fone Plus da InfoStore. Você troca o seu smartphone usado por um novo Samsung. Funciona assim, ó. Seu smartphone usado vale como entrada na compra de um Galaxy S8 ou S8 Plus. E ainda você ganha um bônus de R$500. Ó, o S8 tem display infinito, reconhecimento de íris, câmera frontal de 8 megapixels e é resistente à água e à poeira. Ah, e tem também o Galaxy Note 8 com bônus de R$800, gente. Ele tem a S Pen, que é uma caneta inteligente, reconhecimento de íris, dual câmera e display infinito. São 2 smartphones incríveis que você encontra em uma das 12 lojas da InfoStore para começar o ano com tudo novo. Você já sabe, né? O melhor mix em tecnologia você encontra na InfoStore. E atenção, estudantes, hoje começam as pré-matrículas online para os aprovados do vestibular da Universidade Estadual do Amazonas e no sistema de ingresso seriado, mais conhecido como SIS. Essa é a etapa que dá acesso ao primeiro semestre de 2018. Quem vai trazer as informações desse assunto é a Thea Morel. Thea, até quando acontece a pré-matrícula? Olha, Wilson, na verdade são 4 dias de pré-matrículas, mas divididos em fases diferentes. Hoje e amanhã, como você disse, é o início de tudo. O aluno precisa entrar no Portal do Calouro da Universidade do Estado do Amazonas, portaldocalouro.edu.br e fazer essa matrícula online. Prestar ali todas as informações e esse é apenas o primeiro passo. Isso vai ser dia 18 e dia 19 de dezembro. Nos dias 20 e 21 de dezembro tem o segundo passo dessa pré-matrícula, né? Que aí é a entrega dos documentos para efetivar realmente a matrícula. Aí, depois que o aluno entrega os documentos na UEA, já está tudo correto, ele já vai virar aluno da instituição. Isso tudo a partir de 2018, para o primeiro semestre de 2018. Como essa entrega da documentação é presencial, acontece na unidade de ensino em que o aluno vai estudar, ela acontece no horário comercial, né? De 8 ao meio-dia e de 2 até as 5 da tarde. E o candidato realmente tem que levar a documentação. Um lembrete importante que a gente precisa dar é que quem fizer, né, a pré-matrícula online, hoje e amanhã, não garante a vaga não, viu? Precisa entregar a documentação. E o ideal é que o aluno realmente já faça essa pré-matrícula pela internet, também é obrigatório, para depois, quando for levar a documentação, para poder agilizar bastante esse processo. Existem alguns alunos que ainda não concluíram o ensino médio ou que ainda não receberam o certificado. Se você está nessa situação, você só precisa pegar uma declaração da escola onde você terminou o seu ensino médio, dizendo que você concluiu, até porque esse certificado ele demora um pouquinho, né, para ser emitido, tem histórico escolar que também precisa pegar. Então, desde que você tenha essa declaração da escola, uma declaração formal, dizendo que você terminou o 3º ano do ensino médio, está tudo ok, você pode fazer a sua matrícula na UEA. A gente está falando para aqueles cursos, para aqueles alunos que estão em cursos que vão começar no primeiro semestre de 2018. Para quem tem cursos, ingressou em cursos que só vai começar no segundo semestre, a Universidade do Estado do Amazonas vai publicar um edital em abril de 2018, já com essas novas datas. O processo deve ser bem parecido, 2 dias para fazer a pré-matrícula online e depois 2 dias para fazer a entrega da documentação. Wilson. Ok, obrigado, Thea. Até daqui a pouco. E o deputado federal Sabino Castelo Branco ganhou um novo prazo para se reapresentar na Câmara dos Deputados em Brasília. O parlamentar se recupera de um acidente vascular cerebral que sofreu em agosto e está internado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. A princípio, o afastamento por motivo de doença seria de 120 dias, mas esse prazo esgotou na última sexta-feira. De acordo com o suplente dele, a vaga, vereador Gedeão Amorim, o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, resolveu estender o prazo até fevereiro. E um artefato explosivo com formato de míssil foi encontrado no quintal de uma casa, no município de Novo Airão.
O grupamento de manejo de artefatos de explosivos Marte foi acionado e afirmou que não é comum esse tipo de explosivo ser encontrado. Afinal, ele é utilizado somente para treinamentos das forças militares e nacional. A polícia soube do artefato após receber um chamado pela linha direta que informava a invasão de uma casa. Após a chegada do grupamento Marte, o terreno foi interditado para a detonação do objeto. Os moradores relataram que encontraram o objeto há alguns anos e levaram para casa. E bom, segundo o Ministério da Saúde, a obesidade atinge 1 em cada 5 brasileiros. Aqui em Manaus, o número de pessoas que estão com sobrepeso chega a 20,3%, uma porta de entrada para novas doenças. Os números foram divulgados durante a abertura do Summit Bariátrica 2017, um evento científico que reuniu médicos do norte do Brasil. É um evento onde nós vamos discutir, sobretudo, esses temas: obesidade, cirurgia bariátrica e cirurgia do diabetes, o que há de mais moderno, as inovações tecnológicas que surgiram, informar os médicos da região para que todos nós possamos praticar a medicina da melhor forma e oferecer sempre o melhor aos pacientes. No país, cerca de 57% das pessoas estão com excesso de peso. Desses, 57,20% estão obesos. Só aqui em Manaus, esses números chegam a 20%. É um grande problema de saúde pública do século XXI, então nós estamos procurando capacitar os profissionais para que eles melhorem a rede, toda a rede pública, municipal e até estadual, porque esse atendimento tem que ser entre o município, a rede municipal de saúde e o estado também. O crescimento da obesidade tem contribuído para o surgimento de doenças como diabetes. No Brasil, cerca de 15 milhões de pessoas têm a doença. A expectativa é que em 2040 esse número ultrapasse os 20 milhões. É uma doença que traz consigo, além do estigma social, estigma estético, isso não é o mais importante. O importante são as doenças que se associam à obesidade. Câncer, diabetes, hipertensão, doenças degenerativas que se associam à obesidade. Então, o obeso grave, morre mais cedo, morre de 5 a 15 anos mais cedo do que morreria se tivesse um peso normal. Até recentemente, pacientes diabéticos com obesidade grau 1 não podiam ser encaminhados para o tratamento cirúrgico no Brasil. Mas desde setembro deste ano, o Conselho Federal de Medicina reconheceu a cirurgia como um procedimento efetivo. O Conselho Federal de Medicina entendeu como sendo adequada a indicação de cirurgia para pacientes com diabetes e que têm obesidade leve, pois até então, até antes desse período, as cirurgias para os diabéticos só poderiam ser feitas nos casos de obesidade severa. Esses pacientes que, apesar das medidas clínicas e dos remédios, não conseguem controlar adequadamente o diabetes, esses são bons candidatos para a cirurgia. E depois do intervalo, a gente vai trazer as notícias do esporte e a gente vai saber quem foi o campeão da Série B do Amazonense. Lá em Parintins também teve campeão. Olha, e tem também o Festival do Peixe Boi no Vairão. Isso é daqui a pouquinho, a gente volta já.